Terapia Social passa em revista o ano do senhor de 2021. E do senhor também. É de nós os dois. E da senhora. Podes-me tratar por tu. E das senhoras também. Podes-me tratar por tu. Sim, portanto, eu nunca te iria tratar por você, só se fosse no gozo, não é? Mas cá estamos nós, por falar... Estamos, sim senhor. Por falar em tratar por você, qual é que é a tua relação com o tratar por você? Epá, eu tenho... Ou seja, eu posso tratar as pessoas por tu ou por você. Há uma regra que eu tento não quebrar, que é não faltar ao respeito. E há alturas e há pessoas que vês na cara delas que se sentem, eu não diria ofendidas, mas que se sentem incomodadas quando tu as tratas por tu. Agora, eu tive muitos anos ligado, já falei aqui algumas vezes, já falámos os dois e já falámos aqui também no episódio, eu tive muitos anos a fazer estrada com bandas. E uma das coisas que eu fui fazendo, ou seja, eu era aquele gajo que era o fã, que estava lá, bebia uns copos e não sei o quê, e depois fui tendo cada vez mais atribuições e cada vez mais responsabilidade, ou seja, foi uma espécie de não sei se isso se chama hierarquia, se chama sequer subir, mas fui subindo, ou seja, fui tendo cada vez mais responsabilidades. Isto para dizer que uma das coisas que me ensinaram neste caminho foi se tu, e nós fazíamos isto de uma forma bastante descontraída, se tu entras de forma muito altiva, dificulta a conversa. Portanto, uma das coisas que eu fazia, imagina, tu chegas a um espetáculo, tu chegas a um palco, numa queima das fitas, onde tens que falar com o stage manager, exatamente, com o stage manager, com a malta da produtora, com toda a gente envolvida naquilo, e se tu começares a tratar as pessoas por tu, a coisa facilita, ou seja, de forma respeitosa, não tratar a pessoa por tu não é tratá-la tu cá, tu lá, são coisas distintas. Mas eu durante muito tempo tratava toda a gente por tu. Até que, lá está, as pessoas vão se adaptando e tu tens que ir adaptando ao contexto onde estás, até que comecei, quando comecei a dar formação, já foi um bocadinho depois disso, e na formação foi exatamente o oposto, ou seja, havia algum distanciamento sempre, eu tentava que a proximidade fosse conquistada de outras formas e os meus formandos tratava-os sempre por você, muitas vezes por cavalheiro. Cavalheiro é lixado. Cavalheiro. Sim, é uma forma simpática, de lá está, não teres a tal proximidade, teres o teu distanciamento e quem tem sentido de humor até poder achar alguma graça a isso. É um fator de distinção, mas não tenho particular, ou seja, sinto-me confortável com o tu, com o você. O senhor faz-me confusão. O doutor e o engenheiro, então, essa faz-me mesmo muita confusão. Aquela malta e muitas vezes não é na linguagem, não é na oralidade, né? Mas quando recebes um e-mail, as assinaturas dos e-mails são coisas muitas vezes que te ensinam sobre a pessoa, que não é muitas vezes, ensinam-te sempre sobre a pessoa que está do outro lado. E há pessoas que fazem questão, ou seja, eu guardo com carinho uma história que um amigo meu contou. Ele trabalha, ele tem uma posição, ele é veterinário. Okay. E trabalha num sítio que não trabalha na grande Lisboa, portanto ele trabalha num sítio onde toda a gente sabe que ele é o doutor veterinário. O senhor doutor, exatamente. E então há uma altura em que ele entra no banco para abrir uma conta, ou para pedir um cartão de crédito, ou um multibanco, ou o que era, e o senhor do banco fazia que ele ia gravar o doutor e o nome dele. E ele disse: moça, o meu primeiro nome não é doutor, o meu primeiro nome é... não vou dizer o nome dele, porque não pedi autorização para contar a história, mas o meu nome é X. E o senhor do banco: sim, mas doutor, ouça, o meu nome é X. Realmente teve ali numa altercação. Esta foi aquela que eu também ouvi no outro dia. No mesmo dia consegui ouvir a palavra altercação algumas 10 vezes. Portanto, foi um dia muito, muito animado. Imagina. E então ele teve ali ou seja, ele diz que perdeu mais tempo a explicar à pessoa que queria apenas o nome dele no cartão do que propriamente a tratar da parte burocrática, que às vezes até é penosa. Sendo que eu também conheço pessoas que são ao contrário e que te dizem mesmo que se o cartão tiver um título antes,
quando vais marcar, ou quando vais pagar, ou quando vais não sei o quê, que a tarefa te fica facilitada. Ou seja, que existe um respeito adicional. Eu tenho dúvida. Eu sou um bocado como tu, das primeiras coisas que normalmente eu faço, em 99% das situações em que envolvem comunicação com outra pessoa e que eu não conheço, ok? Pode haver algumas situações um pouco mais formais de trabalho com empresas que aí vou com um bocadinho mais de tato no sentido de cuidado, não é? Portanto, vou mais lento no processo. Mas das primeiras coisas que eu digo em 99% das comunicações é: olha, podemos tratar-nos por tu, vírgula. É fixe, simplifica a comunicação. E de facto simplifica. Agora, também, além de simplificar, clarifica. Porque quando eu... Acho que o termo correto é mesmo clarifica, não é simplifica. Clarifica, exatamente. Está esclarecido. Não, mas... Quantas pessoas disseram que não? Quando faz essa pergunta? Não, é a parte mais gira, eu preferia que... As pessoas, eu preferia... Não é assim que respondem quando não querem? Sim, acho que já houve muito poucas vezes. As outras em que as pessoas... em que tu notas aquele remexer na cadeira, os ombros para cima e para baixo, do tipo, estou desconfortável, não é? E isso é bom, porque naquele momento tu estás no poder, foste tu que provocaste este desconforto, independentemente de... Mas a questão é que clarifica, porque tu percebes logo a estirpe e o estatuto, entre aspas, de quem está do outro lado. Simplifica a comunicação porque há uma proximidade maior e não é tu cá tu lá, não é? Há uma proximidade maior. Mas ao mesmo tempo clarifica e dá para perceber se do outro lado é alguém preso a formalismos, ou seja, inseguro. Os doutores para cima e para baixo são pessoas só inseguras e que precisam da porcaria do título para valer alguma coisa. Portanto, já agora tu ias dizer alguma coisa? Ia-te perguntar se isso aconteceu este ano ou nos outros anos todos, porque a gente está aqui hoje também para falar sobre, não é? Queremos fechar o ano, vamos fechar aqui 2021. Não nos podemos esquecer. Pois, acho que acontece sempre todos os anos. Acho que... E tem acontecido mais este ano? Ou seja, sentes que isto tem tendência a piorar, a agravar? Aliás, a piorar, a melhorar, ou tem-se mantido estável? Eu acho que se mantém estável. O estado de saúde desta condição? Eu acho que cada vez, como também, e no caso mais, nas situações mais formais que eu encontro, é a nível de empresas, em trabalho, cada vez mais há gente mais nova. Ou seja, cada vez mais há mais tu cá, tu lá, entre aspas, do que você. Eu trabalho com empresas em que o CEO, outro título, não é? Tem, que normalmente às vezes dentro da empresa é o Zé Manel, para toda a gente, tem menos 20 anos que eu. Sim. Portanto, eu tenho 50, portanto, há empresas cada vez mais jovens e cada vez, nas áreas onde eu trabalho mais, no IT e por aí adiante, mas há outras que continuam e serão sempre, irão apodrecer assim formais, não é? Faz parte do ADN deles. Sim, muitas vezes são empresas, e Portugal vive muito pelo menos Portugal, tu também trabalhas muito com o mercado nacional, acho eu. Acima de tudo. São empresas, muitas das empresas ainda são empresas familiares, mesmo que já ganharam dimensão, a sua estrutura base continua a ser uma estrutura familiar que foi crescendo. E nesses casos, acho que é mais fácil disso acontecer, ou seja, de continuares com preso a isso, não diria os defeitos, mas com os hábitos que foram adquiridos no princípio. Muitas vezes é malta que foi o chamado subir a punho, não é? Sim. Malta que vem de baixo e foi subindo. Mas normalmente esse pessoal de bater o punho e não sei o que é tu cá, tu lá, não é? Portanto, não... normalmente, depende, se for bater o punho moderno, exatamente, também é verdade. Sim. Agora, se a malta bateu o mesmo punho, não é? Se a malta deixou lá mesmo são os novos ricos, não é? Sim, exatamente. Então, olha, mas olha, 2021, como foi para ti?
em 5 palavras, como é que foi 2021 para ti? Não sei, 5 dá, foi bem à cabeça. Em duas. 2021 Sim. Foi um ano fodidamente normal. Ora, em que aspecto? Em todos. No sentido de podemos acabar já aqui o episódio e vermos para o ano, é isso? O que desculpa? No sentido, fodidamente normal, no sentido de podemos acabar já aqui o episódio, venha ao próximo e... Não. Apesar de ter sido fodidamente normal, aconteceram coisas diferentes dos anos anteriores, não é? Portanto... E houve boas notícias aqui também no ano de 2021. Começámos logo o ano com uma boa notícia, não foi? Foi o Trump a ir com os porcos. Olha, sim. Não se quer dizer, o Biden, eu não estou a dizer que o Trump é bom, atenção, não. Podemos perder ouvintes de muitas maneiras. Nunca a pensarem que eu sou apoiante do Trump, nada disso. Tudo bem, mas poderias ganhar outros, não é? O Biden... não quero. Esses não quero, obrigado. Mas aquilo que se vê com o Biden é que também não é grande espingarda, não é? Os Estados Unidos estão um bocado entregues aos bichos. Entregues. Sempre estiveram, mas com o Trump estava um bocado pior, não é? Portanto, sim, ok. Aí tem que dar por outro lado, podemos discutir se o Trump não era uma espécie de americano a descoberto. Ou seja... Sim. Aliás, se ele ganhou, houve muito boa gente que se identificou com o modelo, não é? Portanto, é porque eles estão lá. Sim, exatamente, exato. Mas será que o Biden é um Trump que tomou banho? Não chega, não. Pois, eu acho que o Trump é muito único. Aquilo é muito... E vai... Lá está, nós temos o Ventura já copiou algumas coisas do Trump e tu eventualmente consegues copiar algumas coisas do Trump, mas será sempre uma cópia. Sim. E quem o queira fazer é mesmo isto, é uma cópia ou seja, com aquele gajo resultou, tipo, lá está, aventureiro. Ou seja, se resultou com aquele gajo, eu vou aqui tirar umas ideias também, porque também pode ser que resulte comigo. Mas não é... Ou seja, se aparecer outro Trump... Vai ser difícil aparecer outro Trump, acho eu. Porque aquele gajo é tão distinto. Eu ia dizer especial, mas porra, se eu digo especial e se esta frase é usada alguma vez, é uma chatice. Exatamente. Mas é de facto uma pessoa muito distinta, muito particular. E que o meu receio, e já se fala nisso, é que ele se volta a candidatar em breve. É que toda aquela malta, e é preciso não esquecer que o Biden foi o gajo mais votado de toda a história dos Estados Unidos, foi o candidato mais votado de sempre, e o Trump que perdeu foi o segundo gajo mais votado de sempre. Portanto, o segundo gajo foi também, ou seja, nas últimas eleições foram aquelas que tiveram a maior quantidade de votos. Isto para dizer que se o Trump se volta a candidatar, aqueles gajos muito esquisitos, e lá está, os gajos todos que andam aí, que estavam escondidos e que naquele dia decidiram ficar em casa e não foram votar. Sim, o risco existe, não é? Exatamente. Portanto, aquilo que pode acontecer é mais ou menos o que aconteceu aqui há uns anos valentes com o referendo do aborto em Portugal. Sim, eu lembro. Que as beatas não ficaram em casa, as beatas foram todas votar, a malta, porque praticamente, relaxou, ou seja, havia uma faixa muito grande de pessoas que era a favor da legalização do aborto, mas como ficaram em casa e não foram votar, as beatas ganharam. E aqui pode acontecer uma coisa parecida, ou seja, houve malta que ficou em casa e agora não vai, e esse tipo de malta, aquela malta lá está, que está no armário e que está ali de alguma maneira presa, são os gajos que graças, eu tenho ali uma cruz, agora tenho a minha oportunidade. São gajos que mais facilmente vão votar do que alguém que quer, olha, eu vou votar para que o Trump não fique. É mais difícil do que eu vou votar para o gajo lá ir outra vez. Portanto, a força é maior. Vamos ver se a quantidade de pessoas resulta ou não. Sim, mas eu acho, se é suficiente. Acho que à partida, não é? Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Mas, bem, não acredito sinceramente que o Trump, que ele tente regressar, sim, mas não me parece que ele ganhe. Se ele ganhar, era uma grande surpresa. Portanto, e era depois interessante ver. Porque, estupidezes toda a gente comete uma vez, duas vezes, então aí já era... Eu não te acompanho na parte da surpresa, não. A surpresa foi quando o gajo ganhou da outra vez. Agora já não me surpreende se ele ganhar outra vez. E olha, pronto, aconteceu outra vez. A surpresa foi naquele... Lembro-me perfeitamente, acordar
E o what the fuck, né? Estava eu, acho que na sanita, provavelmente com o telefone na mão, eventualmente no Twitter, acho eu não sou grande twitteiro, mas estava no Twitter e estava toda a gente a falar não sei o quê, e o hashtag era Trump, 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 e eu assim, tu queres ver? E então liguei a televisão e vi que o gajo tinha ganho. Lembro-me perfeitamente, no momento em que eu liguei a televisão foi quando o gajo estava a ir para um palco qualquer, com aquela cara de surpresa, porque nem ele achava que ia ganhar, né? Com aquela cara de surpresa, mais a sua exatamente, a sua mulher de plástico, e estavam os dois a caminho de um palco, assim, uma coisa escura, tipo um follow spot. Lembro perfeitamente do dia, do momento em que vi isso. Mas não, neste momento já não me surpreende. 2021, o que é que te lembras mais de marcante? Pá, o que me lembro de marcante é uma coisa que a mim me toca, que é sempre que mando vir coisas de Inglaterra agora, param na alfândega. Pois tivemos, foi o Brexit, não é? Que é o Brexit, exatamente, ou seja, o Brexit concretizou-se, aquilo andava ali para trás e para a frente. Mas pronto, era inevitável e acabou por acontecer. Que outra coisa também, lá está, outra daquelas votações que não sei muito bem se foi por engano, se não foi, ou por distração, sendo por engano ou não, ou por distração, ou por burrice, porque houve um monte de gente que no dia a seguir, chorou, as pesquisas dos motores de busca, só no dia a seguir é que foram à procura de o que é que isto significa, não é? O que é que vai acontecer? Mas então, não tive ainda que viajar para o Reino Unido, há de acontecer. Não sei se para muito breve, mas há de acontecer. Não sei se já é este ano que vai entrar agora a seguir. Mas chateia-me e chateia-me nesta altura do ano porque tenho encomendas. Tenho uma encomenda que queria fazer, mas não estou para estar 2 meses à espera que ela saia da alfândega. Porque foi como aconteceu com eu mandei vir dois embrulhinhos em outubro, que foram bastante rápidos a chegar à alfândega, e a alfândega foi bastante rápida a cobrar-me os impostos referentes a esses 2 embrulhinhos, e depois foi cerca de 1 mês e meio até eles me chegarem a casa, já depois de eu ter tudo tratado na alfândega, e aquilo está pela hora da morte. Pois. Portanto, eu não me irrita pagar impostos. Dói-me quando vejo os meus impostos desperdiçados, é verdade, mas eu não sou um anti-impostos. Agora, chateia muito quando eu sou rápido a fazer a minha parte e quem devia ser rápido a fazer a sua não o é. Portanto, a malta... e te faz especificamente da alfândega, sim. Sim. Há implicações políticas. Eu estou sempre egoísta, eu sei. Estou a falar só sobre o meu umbigo e as minhas encomendas. Políticas, há implicações burocráticas que as há, não é? E se calhar há implicações de falta de capacidade de resposta, não é? Porque, digo eu, não trabalho na alfândega. Falando globalmente, mas não deixando a conversa toda na alfândega, porque a conversa do Brexit não se resume à alfândega. Tenho algumas pessoas que estão, alguns colegas de trabalho, são amigos trabalhadores do mesmo ramo que eu, que estão de facto no Reino Unido e continuam. Portanto, que era um dos problemas também que existia, que era o que é que ia mudar com os imigrantes, não é? Com a malta que estava fora. Pelo menos os que eu conheço, eu não conheço ninguém que tenha regressado por causa do Brexit. E eles estavam super tranquilos e continuam super tranquilos, portanto para eles felizmente nada mudou. Pouca coisa mudou. Okay, exatamente, boa. É fixe. Outra coisa que aconteceu em 2021 e que nós não podemos escapar é o Covid-19, não é? Começámos com uma pandemia, acabamos com a mesma pandemia, com novas variantes, com os Omicrons desta vida. E tu falaste aqui há pouco de uma palavra que veio-me logo aqui, tocou-me logo aqui o sininho na cabeça, que foi o anti. Houve a vacinação e descobrimos que havia negacionistas, né? Que é uma nova raça. Eu sempre me fez muita confusão, lá está, a malta que negava o Covid. E fez-me confusão por uma razão simples. É porque tu vias hospitais cheios, tu vias arcas frigoríficas. É preciso não esquecer isto, não foi assim há tanto tempo quanto isso. Há pouco mais de um ano, nós tínhamos arcas frigoríficas ao lado dos hospitais. Para conservar os presuntos, sim. Exatamente. Se fosse para conservar os presuntos do Natal para oferecer, era fixe. Mas não era nada fixe. E eu conheço uma pessoa que trabalha num hospital em Lisboa
que a forma e o entendimento que eu tenho é a forma que ele tinha também de alguma maneira extravasar e de um tom quase de aviso, exatamente, a coisa era eu de vez em quando recebi uma mensagem a dizer nós temos um grupo partilhado, e não é um grupo daquelas pessoas do WhatsApp, não, é um grupo onde eu combino coisas para a neve. Okay. Em que ele de vez em quando saía com mais uma mensagem do estilo chegou mais uma arca frigorífica. Eu, num dos hospitais de Lisboa, pelo menos, se não estou em erro, foram 3 contentores frigoríficos. 3 com malta empilhada é muita gente. Sim. Fora os normais. Portanto, tu passas disto para olha, vem aí a vacina. Mas não consegui nunca perceber a malta que negava isto. Ou seja, a malta a fingir mortos, é isso? Nunca consegui perceber. Depois passou-se para a vacina e tens a malta que é os negacionistas da vacina ou os anti-vacinas, que é outra coisa que eu acho fantástica e que eu consigo perceber dúvidas sobre a questão desta vacina. Consigo perceber. Foi rápida demais. Eu consigo até dar razão à malta, aos críticos das vacinas. Críticos é uma coisa. Ou a malta que é apreensiva em relação à vacina, consigo perceber. Não consigo perceber os anti-vacinas, nem consigo compreender os anti-vacinas globais, porque há tantas à boleia da vacina do Covid, parece que a malta é contra a vacina do sarampo, do que seja. Do sarampo, exatamente, e da antes já havia uma... Havia uma, sim, mas é uma coisa muito suavezinha. Sim, ou aquele pessoal aquelas famílias de hippies inglesas que vinham viver para o Alentejo profundo e que não vacinavam os filhos porque não acreditavam. Ou seja, eu acho que sempre foi tipo uma franja quase que não se notava na sociedade. E a questão da vacina do Covid, independentemente das dúvidas que possa suscitar ou não, veio trazer venturinhas aí das vacinas, não é? Porque chega a um ponto em que é legítimo, na minha opinião, é legítimo nós, e é bom até questionarmos tudo, mas chega a uma altura em que, se for tudo questionado, tudo deixa de fazer sentido ou deixa de existir. E neste caso concreto, o exemplo que tu deste das arcas frigoríficas, e daquilo que sabemos que aconteceu e que está a acontecer, é um pouco parvo, no sentido, parvo em latim é pequeno, não é? Portanto é um pouco pequenino ter uma postura dessas, e isso aí ou revela insegurança ou revela vontade de aparecer. Será que há, eu vou nessa. Que há alguém eu vou nessa. Eu consigo assim, dúvidas em relação a uma vacina que foi desenvolvida em tão pouco tempo e que está neste momento a ser testada, não é? Claramente é quando há vacinação massiva, mas isso é com tudo, é como quando tens a carta de condução. É ótimo, tu conduzes 30 horas, mas depois é na estrada que tu vais aprender a conduzir. Portanto, é normal que a vacina comece a ser, ou seja, que tu tenhas uma amostra maior de estudo quando ela de facto é aplicada. Agora, eu não consigo perceber como é que há um ano nós tínhamos essa dúvida, neste momento não tens dúvida nenhuma. Ainda me pode nascer uma cauda de crocodilo daqui a 5 anos. Eu ainda posso morrer de outra porra qualquer. Há uma coisa que eu sei, é que tu nesta altura tens 3 vezes mais casos do que tinhas há um ano e 3 vezes menos internamentos. Portanto, a malta há de estar a resultar para alguma coisa. Tal e qual. Portanto, neguem isto, caramba. É isto que eu gostava. Neguem lá isto. Eu consigo perceber que há pessoas que dizem não quero ser vacinado. Mas não negam. Vou ser... Essa é que é a parte fixe, é que negam. Mas aí é que está. Agora, as teorias, eu sigo o podcast da Joana Marques porque ela faz um trabalho de curadoria por mim, que é andar, não sei, alguém lhe deve mandar aquilo, certamente, que ela não tem tempo para ouvir aquilo tudo, mas ela faz um trabalho de curadoria e consegue encontrar os cromos mais cromos para depois dissecar nos seus 4 ou 5 minutos. Porque sabes quem é que safa no meio disto tudo? Gajos como tu ganham a vida a fazer piadas ou a ensinar a malta a fazer piadas porque isto em termos de matéria para humor, material para texto humor puro e duro. Exatamente, era aquilo que dizia o Ricardo Araújo Pereira. O Trump ter ganho as eleições é mau para o mundo, mas é ótimo para a minha profissão, quer dizer, eu tenho a minha tarefa facilitada e todos os trampeiros que aí andam dão pérolas e a malta faz facilmente 5, 10, 15 minutos de material. Basta só transcrever e expor. E é isso que eu ia dizer. E nem sequer é preciso muita criatividade. Mas não, basta só encolher os ombros, muitas das vezes no final, e a piada faz-se por si. Exatamente.
Mas é interessante que foi nesses últimos anos e em 2021 também, essa classe de extremistas rasteiros da internet, né? No Capitólio, nos Estados Unidos, em que eles lá têm lá os Proud Boys, como deve ser, e tem aqueles rednecks todos primos uns dos outros, aí, e os Estados Unidos sempre teve uma tradição de meter a mão nas armas e ser um bocado mais estúpido desde que começaram a limpar os índios. Mas aqui existem mais esses extremistas de internet, né? Que provavelmente com 2 berros ou com um par de estalos a coisa ficava despachada, mas eles nem sequer saem de lá da internet. Há muita acho que... pá, mas quando saem é tão giro, pá. Viste aquele vídeo de uma senhora que saiu da Saime? Não. Uma senhora saiu da Saime, ou seja, peço combinar não sei o que na internet, e a senhora sai da Saime, acho que era por causa das máscaras, e então a senhora, a protestar como é contra as máscaras e como é contra, então vai da Saime, porque acha que as máscaras são a Saime. E então a senhora, que vai ter um sítio, mas depois não está lá ninguém, e vai ter outro sítio, e em vez de estar caladinha à procura, não é? Para não fazer figuras, está a fazer um live. Então eu estou aqui, mas não está aqui ninguém, mas onde é que eles estão? Onde é que está? E depois a meter-se com as pessoas. Ou seja, já que saí de casa, vou incomodar pessoas. E então, entre o caminho, eu não guardei aquilo porque eu também tenho mais que fazer. Sim, mas rime, aquilo também é para ver uma vez e mais nada. Aquilo não é para ver muitas vezes, porque aquilo também não tem muito. Não, e tem temos que nos reduzir também ao nosso tamanho, porque uma das coisas que eu às vezes em brincadeira comento e com algumas pessoas com quem trabalho, que é em Portugal, principalmente no verão, sim, há manifestações de 10, 15 pessoas que têm 5 minutos de tempo de antena nos jornais da noite dos canais generalistas. Ou seja, 5 minutos, lá está. Mas estamos a falar de manifestações. Exato, tudo bem, mas quando 5, 20 pessoas, 10, 15, 20 pessoas têm esse tempo de antena, claro que alguém com um assaime terá que ter algum, ou bastante, até é mais interessante uma pessoa com mas um acho que não foi para os jornais. Felizmente acho que não foi para os jornais. Acho que foi só para a Joana Marques e pouco mais. Lá está. Aquela curadoria. Sim, o descobrir os cromos, não é? Mas olha, sobre Covid, e para tentar encerrar o tema também, olha, para mim foi um ano de expectativa. No princípio do ano estava muito preocupado com os meus, como é óbvio, não é? Acho eu. Para quem não é anti-vacinas e para quem acha que com as armas que temos é a única mais eficaz neste momento, não descansei enquanto os meus não se foram vacinando, não é? E é giro tu conseguires agendar, e é giro tu teres ou seja, ter a certeza que vai ser. Lembro-me depois de ter sido eu vacinado, que era o menos importante no meio disto tudo. Isto não é estar aqui a achar que sou bom samaritano, não tem nada a ver com isso, portanto era mesmo isso. Ou seja, dei conta de que vibrei muito mais com a vacinação dos outros, dos meus, do que a minha própria. E nesta altura de final do ano, estou-me a preparar para um segundo período de isolamento, porque tive isolamento aqui há uns dias, vou estar agora aos próximos provavelmente. E é o que temos, mas continuo feliz. O balanço que eu estava a fazer era que efetivamente, com todas as limitações e condicionantes, ainda assim não foi um ano, o Covid não me limitou quase nada aos movimentos e não me limitou quase nada aquilo que eu queria ter feito. Sim, a minha limitou-me a nível de trabalho, porque parte do trabalho é presencial e acaba sempre por deixar de haver, porque as pessoas presencialmente não se encontram. Digital tudo bem, mas no presencial não. 2021 também, nós falámos já dos americanos e de Portugal, vamos agora passar para o terceiro polo do mundo, que é a Rússia, uma coisa muito rápida. Okay. O Putin, não, pedra e cal, não é? E depois houve uma história este ano, foi a do Alex Navalny, que fugiu, foi envenenado, foi curado, regressou e foi malhar coqueirão na cadeia. Portanto, todos os caminhos vão dar a Roma, não é? E agora na Rússia, ou na Bielorrússia lá, portanto... E agora não, aquilo ainda vai ficar quente, sim. Também este ano usaram-se de uma forma ostensiva, pela primeira vez, imigrantes como armas. Ou seja, vão charters, não era como o Futra, charters chineses para encher Alvalade. Vão charters de afegãos e sírios para
para lá para fazer pressão na fronteira da Polónia. Ou seja, é uma das coisas, acho que é menos, nem é menos positiva, como é óbvio, humanamente falando, mas é da Rússia, a China está um bocadinho adormecida, apesar de continuarem a ser chineses na pior acessão do termo, nada contra os chineses, mas... A China, vamos lá ver como é que vai reagir a esta, porque neste momento tu estás com a tão popular crise dos componentes, não é? A crise do fornecimento de componentes e de matérias-primas, e isso, quer se queira, quer não, afeta a capacidade de produção da China, e afeta, quando a China produz menos, fica com uma posição menos dominante no mundo. Exatamente. O mundo inteiro queixa-se e a China perde força também, quer se queira, quer não. A grande vantagem da China é as fracas condições laborais, que lhes dá uma vantagem brutal em termos de mercado. E o crescimento deles vai ser a morte do Império Chinês. Porque é impossível continuar a crescer indefinidamente, e cada vez mais as pessoas vão querer um nível de vida maior. Portanto, e a China, para dar resposta a esse crescimento, vai ter que... falta uma guerra civil na China, só que o problema é que aquilo está muito controladinho ainda. Falta lá uma revolução dos escravos. Sim. Mas aquilo não vai ter cravo, aquilo vai ter sangue, se acontecer vai ter sangue e muito. Mas sobre previsões falamos mais no próximo episódio. Iremos prever vamos já estragar as futuro. Previsões, exatamente. Mas pronto, como é que é, Paulo? Fechamos isso? Fechamos. 2021 foi um ano fodidamente normal, mas eu acho que estamos cá, estamos vivos, sim. Aprendemos, evoluímos, portanto foi um ano bom. Eu tenho mais uma para dizer, espera aí, desculpa ter-te estragado aí o raciocínio, mas há uma que eu preciso dizer antes do final do ano, que é em relação à terapia e o 2021 da terapia, especificamente. Acho que foi um ano positivo, de evolução, como tem sido desde o início, mas essencialmente porque estamos a gravar este episódio que fecha um ciclo em ano civil, porque o nosso ciclo ainda está a continuar, mas que finalmente atinámos com as publicações e com os episódios semanais, uma coisa que andámos a mencionar há muito tempo. Portanto, parabéns para nós, é verdade. Exatamente, parabéns para nós. Temos novidades para breve, mas tentamos e estamos a fazer os possíveis para manter este ritmo e este fluxo. Portanto, foi um ano fixe para a terapia também. Okay? Sim. E não foi fodidamente, como é que tu disseste há bocadinho? Fodidamente normal. Normal, exatamente. Portanto, não foi um ano normal, foi um ano de evolução e isso é fixe. Acho que foi um ano de disciplina. Sim. Com muita dor à mistura, porque não há disciplina sem dor, é preciso percebermos isso. Mas o primeiro ano foi um ano que alguém largou a pedra do cimo da montanha e ela veio para lá aos trambolhões. Agora não, agora já estamos a rolar na planície. Sim, portanto, sim, agora, sim. É isso mesmo. E em 2022 iremos entrar em velocidade cruzeiro. Portanto, preparem-se. Não é nada. Exatamente. Mas pronto, então vá, continua lá o fecho, estavas aí tão bem, eu interrompi-te. Terapia social. Esta foi a retrospectiva possível do ano do Senhor, que não és tu, do ano do Senhor, para quem acredita em Deus, para quem não acredita, ignora esta parte, de 2021. Para quem acredita, não ouça aquele episódio que nós falamos. Oh não, sim, ouçam todos. Exatamente. Então vá. Gente, até para o ano. Até 2022. Bora lá. Exatamente. Foi um gosto. Até já. É sempre até já.